cada segunda casa será maior do que a primeira. Graças e paz, amadas, sejam bem-vindas. Hoje é 19 de maio de 2020, terça-feira, iremos abordar o segundo assunto da nossa reflexão, da ministração no propósito da família feliz. Hoje nós iremos abordar a comunicação social. Será que a comunicação na sua casa está boa ou ruim? O texto base para esse estudo é Provérbios 18, versículo 20 e 21, que diz que o homem se fartará do fruto da sua boca, e que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Amém? A comunicação social. O propósito de Deus sempre foi, desde o início, que o homem tivesse uma auxiliadora idônea, para companheirismo, auxílio e também para desfrutar de uma perfeita unidade. E isso seria possível se existisse uma excelente comunicação. E logo mais à frente iremos ver que não existiu essa comunicação entre Adão e Eva. João 10:10 nos fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós podemos perceber num cenário que encontra-se em Gênesis 1:26, Gênesis 1:28, Gênesis 1:30, Gênesis 3, verso 1, parte A, que ele deixou e ordenou que todos os animais fossem dominados por Adão, que todos os animais se sujeitariam ao homem, a Adão. Porém, em Gênesis 3, no verso 1, parte A, nós veremos que a serpente era mais sagaz que todos os animais. E o próprio Deus havia feito. E que todos os animais estariam debaixo do domínio do homem, sujeito ao homem. Mas nesse capítulo de Gênesis 3, nós vemos que é uma advertência, que ela era mais sagaz que todos os animais selváticos que existiam. E nós vamos ver que entre Adão e Eva houve uma falta de sensibilidade. Houve uma falta de Adão perceber o que estava acontecendo ao seu redor. E isso foi fatal para que viesse o pecado. Ela desejou o fruto e comeu. Em Gênesis 3, versículo 6, podemos observar. Existe uma falha grave na comunicação desse casal. Faltou uma conversa, faltou respeito e faltou o tratar-se de conversar a respeito desse desejo que estava em Eva. Se eles tivessem conversado e ela tivesse conversado sobre o seu desejo, sobre sua tentação, talvez não poderia ter acontecido nada. Desenvolvendo a comunicação. A comunicação não é um kit que vem no casamento. A comunicação é uma conquista. Quando casamos, nós não recebemos um kit e um manual nos ensinando a conversação no casamento. Você saberia dizer quais são as principais necessidades do seu cônjuge? Como tem sido a qualidade da comunicação dentro do seu lar? Tem encontrado liberdade para falar de tudo que passa no seu coração? Falar demais nem sempre é sinal de boa comunicação. Você tem sido o melhor ou a melhor amiga do seu cônjuge? É você quem ele procura para desabafar? Ou tem um amigo ou uma amiga para isto? É bom pensarmos nessa situação. Quando nós não temos esse companheirismo no casamento, nós abrimos portas para outros ataques de Satanás. Nós devemos ter companheirismo no nosso relacionamento.
faz parte da comunicação. E a boa comunicação é a capacidade de fazer com que a outra pessoa entenda claramente o que você está tentando transmitir. Eclesiastes 4:9 nos diz que é melhor serem dois do que um. E o amor deve ser o aliado desse companheirismo. Mas como desenvolver essa comunicação? Quais os passos para irmos nessa direção? Como saber se nós estamos em um nível satisfatório? Nós precisamos conhecer seus benefícios. A comunicação é uma boa ferramenta para gerar frutos. Amadas, eu quero fazer um comentário aqui. Eu lembro que uma vez eu fui até a casa de uma pessoa e logo em seguida chegou os seus filhos junto do esposo que acabou a escola e então eles chegaram. E eu fiquei admirada com a educação daquela criança, com o comportamento deles. Então eu soltei uma frase, falei assim, eles são muito educados. E ela falou para mim assim, é fruto da oração do meu namoro. E aquilo falou tão forte no meu coração, porque realmente os nossos filhos, tudo que vem depois do casamento, é fruto ou não da oração enquanto éramos solteiros. Amém? Mas tudo tem um conserto na palavra do Senhor. Tudo tem uma solução. Não se desespere. A comunicação também deve existir. A conversa franca. E tem que conversar a respeito de tudo. Sobre finanças, trabalho, educação de filhos, sobre sexo, sobre fraqueza, sobre provações, sobre tentações e sobre fé. E isso, amadas, temos que saber o momento de conversar. A hora oportuna para estar sentando com seu cônjuge e conversando. Quando não temos esse diálogo, essa boa comunicação no casamento, nós começamos a perceber situações que vai fechando dia após dia o linguajar, a comunicação mais simples que possa existir. Então, vem o medo, e é o que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida. Em 1 João 4,18 nos diz que o amor lança fora todo medo. E quando nós fazemos sob esse jugo do medo, nós realmente caímos na impaciência, caímos na pressa, caímos na indiferença, caímos no desinteresse e por aí vai. É preciso conhecer as diferenças que existem entre você e o seu cônjuge. No casamento existem duas pessoas com situações, com realidades que vieram da casa de seus pais. Muitos cônjuges, muitos casais não se conhecem o outro, não se permitem conhecer o outro, respeitar, saber os limites e saber olhar a igualdade que há entre os dois. Muitos dos erros, muitas das situações que passamos no casamento é por não sabermos respeitar isso. Existe igualdade no cônjuge, entre você e seu cônjuge? Pensamentos, filosofia de vida? Existe? Você consegue analisar ao seu redor se existe a igualdade entre você e seu cônjuge, as diferenças, mas você consegue também ver se existe respeito, se existe o respeitar o limite e se tem a resposta. Sofremos influências. Nós, quando nascemos com um temperamento. Existem pessoas que falam que não vai mudar, eu sou assim mesmo, eu não mudo, e ainda bate o pé afirmando essas frases. Mas eu quero te alertar
que o Espírito Santo, ele transforma aquele que você deseja, aquele que você ama, aquele que você guarda. O Espírito Santo molda e transforma esse, e é através da sua oração. E muitos são influenciados pela educação de seus pais. A maneira que seu pai falou com você, a maneira que sua mãe se portou com você, a maneira que sua mãe te educava, te disciplinava, reflete hoje enquanto você é adulto. Reflete hoje na sua vida. E isso também é reflexo para os nossos filhos. As nossas atitudes, a nossa comunicação, o nosso linguajar reflete hoje na vida dos nossos filhos. E também outra coisa que influencia é quando nós olhamos o padrão social e o nosso convívio dentro da sociedade. Influencia-se no nosso comportamento e na nossa comunicação social, quando isso se torna um jugo desigual. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Buscar e desejar. Não espere que o cônjuge tome a iniciativa de melhorar. E melhorar sozinho, ele nunca vai fazer isso. Muitas pessoas se frustram por cometer esse erro. Espera que o outro melhore, espere a iniciativa do outro e espera que ele faça sozinho. Ele não vai fazer. Muitos escutam frases como: essa mulher não me dá ouvidos. Eu avisei ele que ia dar errado. Eu tentei falar, mas ele não quis me ouvir. Para que haja comunicação, é preciso 2 canais, a fonte e o receptor. Amadas, você já se deparou com mulheres que falam e o cônjuge, ele não esboça nenhuma reação? E ela fica insistindo, ela fala, e ele não escuta? Ou vice-versa. O homem fala, e a esposa não reage, não fala nada. Isso, amadas, cai lá no tópico que nós estávamos falando do medo. Isso gera no cônjuge esse medo a ponto, de repente, de vocês não conversarem mais. Vai rompendo a comunicação, vai rompendo a troca e de repente você não quer mais conversar com o cônjuge, porque o cônjuge muitas vezes fala, expõe as ideias, mas talvez não era o momento de se falar e não era o momento para que ele escutasse, absorvesse aquilo tudo. E de repente ninguém mais conversa um com o outro dentro da sua casa. Não se falam mais. Porque vai vindo medo. Eu vou falar, ele não vai me ouvir. Eu vou falar, ele não vai concordar. Eu vou falar, ele não vai aceitar. Porque existem momentos para termos qualquer tipo de conversação. Outra forma de comunicação, amadas, é o verbal, o gestual e a expressão facial. Amadas, eu sempre coloco aqui. O marido, muitas vezes, tá bravo com a mulher, tá com raiva, não quer ver a cara dela. E Satanás vem e coloca uma pedra no coração do marido. E bastou ela mexer no cabelo para que ele grite. Bastou ela fazer um gesto com a mão que ele ache ou tenha uma imaginação que ela está afrontando ele. É motivo para briga, para discussão. E nós temos realmente que vigiar, amadas, nessas 3 comunicações, do verbal, gestual e expressão facial. Nós temos que cuidar. E é por isso que nós precisamos pedir auxílio do Senhor para que nos ajude nessa mudança. No tom de voz, no jeito de falar, quando saber falar, ter uma dose de amor, a intensidade da voz, tudo isso nós precisamos melhorar e é só com a ajuda do Senhor. Em Isaías 33:15 vai falar que o que anda em justiça e fala o que é reto,
o que despreza o ganho da opressão, o que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Nós usamos gestos para comunicação, uns mais, outros menos, mas temos que ter nossos gestos tem que ser para abençoar. E nós também usamos as expressões faciais. Os cachorros, amadas. Quem tem cachorro em casa sabe. Ele não sabe nos contar. Quando ele está um pouco abatido, ele mostra para você através do jeitinho que ele inclina a cabeça, olha para você, faz com o focinho. Então você está entendendo o que ele está falando. E por nós convivermos muitos anos com o nosso cônjuge, um sabe do outro quando o verbal, o gestual e a expressão facial é para atingir o próximo. Amém? Em Efésios 4:29, nos diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim uma unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amadas, o que eu aprendo aqui, eu tenho que saber falar, tenho que saber quando é hora, tenho que saber quando vai edificar, eu tenho que saber se vai abençoar o que está escutando, e eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Amém? Se na sua casa existiram essas frases ofensivas, hoje comece a pedir perdão ao Senhor. Sua família não presta. Você não presta. Olha o que você me fez. Ah, preguiçoso. Você entrou na fila da preguiça várias vezes. Ah, você sabe tudo. Você é o gênio da casa. Esqueci que você é o mais inteligente. Faça isso agora. Eu tô mandando. Faça isso. Você nunca me dá nada. Você nunca muda. Você sempre faz tudo errado. Você sempre coloca outras pessoas na minha frente. Amadas, comece a pedir perdão. Se isso existiu no seu relacionamento, se existe isso ainda no seu relacionamento. Da mesma maneira que nós matamos, nós vamos dar vida para o próximo. Vamos dar vida para aquele que está debaixo do teto, que mora junto conosco. Temos que reconhecer os nossos erros e confessar para o cônjuge, ter a humildade e a simplicidade de chegar e falar que errou e citar onde foi o erro, o que foi, e em momento oportuno. Essa é a boa comunicação. E permitir muitas vezes que o cônjuge chame sua atenção quando ele notar que você está sendo falha. Temos que ter abertura e expor essa abertura, não de modo falante, mas que ele entenda que você é aberta para receber com autoridade o que precisa ser na sua vida. E não é apenas a busca de pastores, por conselheiros, por terapeutas que vai fazer com que isso mude na sua casa. O que vai mudar na sua casa, o que vai mudar na sua casa é aquilo que a palavra nos fala, é aquilo que o Senhor nos ensina. Eu tenho que procurar um pastor? Sim, mas eu tenho que saber em que momento, para que eu não exponha o cônjuge, para que eu não venha trazer uma má impressão do cônjuge a qualquer pessoa que seja de fora do meu convívio familiar. E temos que fazer um acordo para que possamos alcançar o objetivo. Amadas, se nós não tivermos um acordo com os nossos cônjuges a respeito de todas as situações, de tudo que está no nosso meio, nós não chegaremos em lugar nenhum. Em Amós 3:3 diz que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É certo que iremos discutir com nossos cônjuges. Você quer a casa rosa, ele quer a casa preta. Você quer comprar um carro num modelo, ele quer outro. Entre outros assuntos aí que vocês possam lembrar.
tem que ter um acordo. A falta de comunicação causa essas deficiências. Acordo para manter a boa aparência. Sabe casais que dentro de casa muitos dormem até em quartos separados, mas quando eles saem, eles fazem imagem para foto de rede social, chegam na casa dos pais de mão dada, perto dos conhecidos estão felizes, alegres. Isso é um acordo de boa aparência e não pode estar no nosso meio. O acordo para empurrar com a barriga, muito menos deve estar conosco. É quando um dos cônjuges desanima, é quando um dos cônjuges não tem mais esperança, é quando um dos cônjuges chuta o balde e ele vai levando como pode, como quer, como dá. Ele olha e fala que não tem o que fazer mais. E o último é da chantagem. Não aceitem de jeito algum acordos com base na chantagem. É aquele tipo de pessoa que coloca uma condição através de uma ação. Se você não fizer como eu quero, eu, pontinho, pontinho, pontinho. Se você contar o que aconteceu, pontinho, pontinho, pontinho. Não podemos aceitar de jeito nenhum esses 3 acordos. Amém? Nós temos a conclusão desse estudo, dessa reflexão, que a boa comunicação traz harmonia, traz prazer, traz acordo, e ela é uma mão de via dupla, que eu tenho que ouvir e me calar. E quando eu falo, o outro tem que se calar. Falar em amor. Deus é mestre em comunicação e nós devemos ter intimidade com Ele, ter uma vida com Ele, para que nós resgatemos a comunicação dentro do nosso lar. Porque quando eu falo com o Senhor e Ele me responde, eu vou falando que Ele vai me respondendo. Existe uma pausa, existe um tempo para que Ele me escute e eu escute a voz do nosso Senhor. E é através disso que nós vamos estabelecer, trazer de volta uma comunicação saudável, uma comunicação com vida, uma boa comunicação social que o Senhor quer para as nossas casas. Eu consigo manter na minha casa uma boa comunicação quando eu tenho intimidade com o Senhor, quando eu tenho intimidade com o mestre da comunicação e através da Bíblia que ele nos orienta sobre todas as áreas das nossas vidas. Amém? Amadas, quantas já fizeram aquela brincadeira de telefone sem fio? Que fazem uma fila, a primeira pessoa da fila cochicha uma frase no ouvido e tem que chegar na última pessoa e a última pessoa então vai falar essa frase. E o que acontece? Nós esperamos que a frase chegue certinha. E ela pronuncia a frase certa. Em Isaías 1,19 fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando eu e você conversamos com o cônjuge, essas mensagens, ela chega certa, ela é na hora certa. Ele compreende você, você compreende seu cônjuge. Muitos de nós temos tido experiências e somos provas que a mensagem chega geralmente incompleta ou bem diferente do original. Precisamos aprender a ouvir atentamente o nosso cônjuge. Falar demais não é sinal de saber se comunicar. E precisamos também aprender a ouvir o que Deus quer ensinar sobre o nosso relacionamento. Aleluia, glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, amadas.